Bom, gente, muita paz a todos, que a paz do nosso querido Mestre esteja conosco, que a espiritualidade boa, que nos ajuda, esteja no nosso coração, nos trazendo paz e luz. Espero que todos estejam bem, Anarie, né? Bolo, amendoim, né? Isso aí. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um tema que está na parte terceira do Livro dos Espíritos. Esse tema, ele está na composição das chamadas leis morais ou leis divinas. São 3 leis que estão em sequência. Aqui está faltando uma, que é a lei de reprodução, mas eu vou falar sobre ela, obrigatoriamente, eu tenho que falar sobre ela. E um conceito, que é o conceito de natureza, que a gente precisa também entender esse conceito para a gente poder falar sobre essa conexão entre natureza, conservação e destruição. Aqui, claro, quando a gente traz esse tema, nos faz parecer que estamos falando de ecologia, estamos falando de conservar a natureza, de preservar as coisas do mundo, de preservar os entes vivos, os seres vivos, etc. Mas, olhando na perspectiva do Livro dos Espíritos, isso daqui é mais do que isso que a gente pode estar falando. Essa visão recortada do que é ecologia e do que é natureza leva a entendimentos distorcidos em relação ao que os espíritos nos ensinam sobre isso. Então, como nós estamos numa instituição espírita, é importante que a gente traga esse assunto à luz desse entendimento para que nós possamos ampliar um pouco nossa visão para poder fazer esse recorte da forma, digamos assim, mais completa em relação aos ensinos dos espíritos, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente vê é um conceito que é o conceito de ecologia e natureza, né? São esses 2 slides que estão aqui, natureza e ecologia, eu vou juntar aqui numa apresentação só, porque esses 2 slides falam da parte semântica, da etimologia das palavras. Então, vamos tentar entender o que é natureza. Na natureza, a gente entende, quando a gente fala de natureza, a gente entende de mato, de floresta, de bicho. Então, a pessoa está vivendo na natureza, você entende logo que a pessoa mudou para a roça, está lá no meio do mato, vivendo no meio daquele ambiente que você chama de natureza. Então, esse conceito de natureza é um recorte reduzido do que é o verdadeiro conceito de natureza. A natureza, a gente precisa ressignificar, e ela é a propriedade existencial dos entes. A natureza é a propriedade existencial dos entes. É a maneira como o ente se comporta. É a maneira como o ente se apresenta. Então, todos os entes, e aqui eu vou deixar claro o que é um ente. O ente é algo que existe, não é? O ente é da existência. Essa palavra ente quer dizer existente. Tudo que é existente tem uma natureza, tem uma forma de ser, tem uma propriedade intrínseca na sua representação existencial. Então, quando a gente fala de natureza, nós estamos falando dessas propriedades intrínsecas aos entes. Essas propriedades, elas podem ser individuais, você pode ter um ente com a sua natureza própria, e você pode ter essa natureza coletiva, ou seja, o coletivo tem também a sua natureza, porque a natureza é um sistema. A natureza exibe um sistema, a natureza mostra-se através de um sistema. E o sistema, ele é um agregado de entes que produzem objetivos comuns. Então, quando você observa esse conceito sistêmico no ambiente, você vai ver que todos os entes são sistemas. O que é a caracterização de um sistema? Ele tem basicamente duas propriedades. Todo sistema tem 2 propriedades, pelo menos. A primeira propriedade é autorregulação. Todo sistema, ele existe e se autorregula. Ele tem mecanismos homeostásicos, como se usa essa palavra complexa, né? Homeostase, porque quando tem um desequilíbrio, ele mesmo age para produzir os efeitos para regularizar aquele desequilíbrio. Quando a gente está com febre, a temperatura sobe, né? E o mecanismo do corpo de reagir a uma invasão de um patógeno. Então, ali mostra que o corpo está reagindo a um patógeno.
existe um equilíbrio natural. Nosso sistema imunológico ele é uma válvula de equilíbrio. Outra coisa, nós temos no sistema nervoso 2 subsistemas lá, que é o simpático e o parasimpático. Então, o que o simpático faz? Deixa você excitado, deixa você preparado para a luta, deixa você em estado de ativação maior. E o que o parasimpático faz? Atua para regularizar, para deixar você de volta no seu lugar normal, na sua linha de base. Então, todo o sistema ele tem o seu mecanismo de autorregulação. E existe uma segunda propriedade no sistema, que é, ele tem um telos, ele tem um objetivo. Todo o sistema ele é criado, ele é constituído com um objetivo definido. E todas as suas ações derivam ou são direcionadas a esse fim. Então, por isso que quando você vê um sistema, o sistema funciona e produz o resultado, porque tudo ali trabalha para produzir aquele resultado. Uma célula, por exemplo. Uma célula, ela tem as organelas, que são indivíduos separados, mas estão juntos ali, produzindo um efeito que é a vida da célula. Aquele sistema dali, ele combina. Você observa que, embora uma mitocôndria seja diferente de uma outra parte da célula, a membrana, outras coisas, tudo ali conversa. Existe uma conversa. Porque se não existisse a conversa, cada um fizesse o que quer, você imaginou o caos que seria? Mas não é caos, é ordem. Então você tem num sistema, mesmo entidades infra-humanas, aparentemente irracionais, o sistema parece ter uma lógica intrínseca que faz com que ele vá convergir para o seu objetivo final. Tudo bem? Então, o sistema, né, ele vai à natureza, ela é uma propriedade, ela é essa propriedade funcional do ente, e que faz com que esse ente funcione sistemicamente, ou seja, essa lógica está expressando a própria natureza daquele ente. É isso que a gente tem como natureza. A partir daí, a gente começa a entender que esse sistema individual, ele é fácil de entender, coletivo, ele também é fácil de entender, porque é a mesma coisa. Quando a gente junta os entes em uma determinada ambiência funcional, colaborativa, eles passam a constituir um sistema que também vai ter mecanismos homeostásicos e vai ter também objetivos finalísticos. Então, o ambiente da vegetação, por exemplo, ele é um sistema? É. Ele é um ecossistema, porque ele é um conjunto de vários sistemas. Ele é um ecossistema, porque todos esses elementos estão trabalhando para produzir esse objetivo final de um todo, de um conjunto que está ali se ordenando. Há uma coisa interessante também na natureza, que a natureza ela tende à agregação sistêmica, ou seja, esses elementos, esses entes aparentemente isolados, eles vão ter, por sua própria natureza, a tendência a se juntarem para produzir terceiros componentes agrupados que vão aumentar a complexidade do ambiente. Então, lá atrás, no Big Bang, por exemplo, quando a explosão aconteceu, o primeiro elemento que surge é o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele poderia viver só de hidrogênio, ele poderia ser só hidrogênio. Mas o que aconteceu? A natureza foi criando mecanismos para que esse hidrogênio fosse se transformando em outros elementos que passaram a se combinar com o próprio hidrogênio para produzir outros elementos. É o caso da água, por exemplo. O oxigênio nasce a partir desse desdobramento do hidrogênio e lá na frente se junta com o hidrogênio para produzir um teste que é a água, que tem propriedades específicas de água. Olha que coisa legal. Quando dois componentes se juntam, dois entes se juntam num novo sistema, esse sistema novo tem propriedades próprias, que não são nem de um nem de outro, são da junção, são resultantes da junção. A natureza ela caminha sempre assim, do simples para o complexo. E essa faculdade, essa teleologia, esse sentido objetivo que todas as coisas têm, é o que faz a gente imaginar que o universo inteiro se expande e que se complexifica na direção da unidade. Essa ideia de Deus, do unidade de Deus, ela começa na teologia como percepção sensorial, filosófica, perceptiva do ser e termina na ciência. Porque quando tudo se junta, tudo se
tudo vai convergir para um único sistema maior que inclui planeta, universo, multiverso e etc. Isso é um grande sistema que também atua organicamente, atua sistemicamente e existe para além deles uma natureza que eles dirige. Olha aí o conceito de Deus, né? Porque o conceito de Deus não está na criação só, está na manutenção das coisas. Na existência de Deus está na manutenção das coisas do jeito que as coisas são. Então aí você tem uma forma de entender a natureza como sendo uma expressão dos entes, que tem complexificações variadas, tem tendências objetivas e tem mecanismos de regulação. Então, por exemplo, a nossa natureza que a gente entende, ela atua exatamente assim. Quando as placas tectônicas lá no fundo do mar precisam se ajustar, a natureza, ela não vai lá na casa dos ribeirinhos falar assim, ó, do pessoal da beira da praia, dizer, irmão, vem uma onda aí. E nós vamos interromper o serviço da praia por 5 dias. Então, nesses 5 dias, faça o favor de sair daqui, porque a onda vem. É assim que ela faz? Manda a cartinha? Não, não manda. Quando precisa ajustar a natureza, o mecanismo homeostásico, ela não mede a consequência em um ente próximo. Ela vai atuar, porque a destruição daquele ente, aquele fator, aquela consequência horrorosa que vai acontecer ali, é da própria natureza. É da natural, que quando uma água passa com velocidade em cima de um coqueiro, leva o coqueiro, porque o coqueiro não tem resistência para aquela água. Então, isso é da natureza ser assim. Então, não é um castigo de Deus, não é uma coisa ruim, não é um apocalipse, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a expressão da própria natureza. O que nós erramos? Quando desliza uma encosta e leva as casas, matando, às vezes, as pessoas que estão vivendo ali. O problema é de quem? O problema ali foi que você pegou uma terra que não tem sustentação, construiu um imóvel que não vai resistir a uma chuva. É isso que aconteceu. Então, não foi Deus quem destruiu aquela casa. A natureza, ela tem as suas leis, e elas, naquele momento, aquelas leis não foram observadas. E por isso a casa cai. Por isso o tsunami matou 300 mil pessoas na Indonésia. É por isso que o vulcão, quando chega, destruiu ali Pompeia e pegou aquelas pessoas e petrificou aquelas pessoas com lava incandescente. Então, isso tudo acontece na natureza. E a gente não pode dizer que a natureza é uma mãe generosa, porque ela não é. A natureza é a natureza. Ela tem coisas boas? Tem. A manga é deliciosa. Você pega ali e tal, a manga é uma coisa maravilhosa. Mas ela tem o vulcão, ela tem o terremoto, ela tem o vendaval, ela tem o ciclone, ela tem um F5 lá que destrói tudo. Ela tem o rio, que é maravilhoso porque fornece a água, fornece o peixe, fornece a vida, mas, em compensação, também o rio, quando enche, destrói um estado inteiro, como acabou de acontecer agora no Rio Grande do Sul. Aí você vai dizer o que foi que aconteceu ali. Aconteceu que a natureza, ela tem o seu ciclo, tem o seu mecanismo homeostásico. Quando de repente existe um desequilíbrio de um lado, existe o mecanismo de compensação do outro. Porque o objetivo final, ela não perde. É um sistema. Daí vem a palavra ecossistema. Daí vem ecos, nesse sentido aí de casa, o sistema que nos envolve a todos, o sistema que nos abriga. É daí que vem esse sentido. Uma outra questão que deriva desse conceito de natureza é que a natureza não tem a ver só com o mato, tem a ver, por exemplo, com a minha forma de ser. A minha natureza, como é a minha natureza? Eu sou tampão quente, isso é minha natureza. Porque a minha expressão, a expressão desse ente é assim. Você me percebe assim. Porque eu me expresso assim, essa é minha natureza, essa é a forma como o meu sistema reage diante das coisas. O meu mecanismo homeostásico que eu tenho, ele tem essa maneira estranha de ser. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer, coisas que podem magoar e ofender, mas cada um tem seu jeito todo próprio de jamais se defender. Não é assim que diz a canção? Então, isso quer dizer da natureza. Então, a natureza, ela inclui tudo.
Não só mato, não só bicho, não só pet, não só camada de ozônio. A natureza inclui tudo, absolutamente tudo, porque é um mecanismo que tem a ver com a questão da ecologia, tem a ver com a questão da habitação, tem a ver com a questão das inter-relações entre os seres. Tudo bem até aí? Vocês querem colocar alguma coisa? Podemos ir adiante? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, no final, existe uma harmonia universal. Essa harmonia é a tendência natural de todo o universo. O universo é harmônico. Mas nós não percebemos assim. Por que nós não percebemos assim? Porque nós não percebemos, porque a nossa visão periférica enxerga as transformações desse mecanismo homeostásico. E a gente acha que essas transmutações entre uma força e outra contrária representa o caos. Mas, na verdade, ali existe uma ordem implícita. Eu chamo isso de movimento caórdico. É um movimento que parece o caos, mas que, no fundo, é uma ordem. Quer ver um exemplo real? Pega essa cadeira e bota no microscópio. O que você vai ver se você olhar essa cadeira agora no microscópio? Isso, exatamente. Se você apertar o microscópio agora, você vai ver o quê? Hã? Abrindo mais assim para ele ir mais fundo. Você vai ver o que aqui? Pronto, você vai ver o ácaro do tamanho de um gigante. Aí, o átomo, pronto, você já foi para o átomo. Isso, beleza, então você está no átomo. E se você for mais além? Pronto, aí você vai ver um caos. Você vai ver um caos e vai descobrir coisas interessantes. Por exemplo, o elétron sai de uma órbita para outra e não caminha. Ele desaparece e aparece. Ele faz um salto, chamado salto quântico. Ele está trabalhando de uma outra forma que a realidade objetiva não trabalha. Então, para quem vê isso aqui e não vê a cadeira, olhando aquela confusão, aquele negócio borbulhando lá, vai dizer que aquilo é o caos. Mas ali é o caos? Não, ali é a forma como a ordem se expressa. É um aparente caos que traz em forma implícita uma ordem. Então, quando a gente vê a natureza das coisas, a gente entende que a natureza das coisas, a harmonia quer dizer que exista estabilidade. Estabilidade para a gente é harmonia. E, na verdade, a harmonia não é a estabilidade. A harmonia é o equilíbrio perfeito entre as dimensões e as forças. Então, uma aparência de estabilidade não quer dizer que exista ali uma espécie de harmonia. Existe um trabalho sendo constituído naquele momento para tirar aquele elemento dali e colocar no eixo central, se aquilo ali não representar a tendência ou o objetivo do sistema. Se o objetivo do sistema não for a cadeira e a cadeira for temporariamente a representação do sistema, a natureza vai fazer de tudo para tirar essa cadeira daqui e botar no lugar certo. Então, por isso é que existe um ciclo na natureza de renovação, de destruição, de movimento, de alteração nas coisas. É por isso que essa coisa é cíclica. A natureza não é estática, ela é cíclica, ela é bastante cíclica. E ela faz esse movimento em busca justamente dessa harmonia. Não a harmonia percebida, mas a harmonia real, que é o equilíbrio de todas as coisas. O universo ele está em constante movimento porque ele está como se estivesse se estabelecendo. As coisas estão se transformando. Mas os elementos que já se transformaram e que vão caminhando no seu processo de transformação lá na frente, eles vão alcançando seus objetivos finalísticos e voltando para o estado harmônico, que é o que a gente chama de conquista do reino dos céus, para o espírito. É nesse estado que a gente vai evoluindo por transformações sucessivas e a gente vai chegar lá na frente na condição de perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial, etc. Essas coisas que estão aí na lógica. Então, o que Allan Kardec vai nos dizer na questão 616? A harmonia que reina no universo material, como no universo moral,
está fundamentada em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Aí eu pergunto a vocês aqui, qual é a diferença entre essas leis e as leis de Moisés? Se é que tem diferença. Porque as de lá também são leis de Deus, né? Dizem assim, leis divinas, leis de Deus. Qual é a diferença entre essas leis aqui e as leis de Moisés? Ou tem diferença? O que vocês acham? Hã? São leis morais. Tá bom, mas elas são leis divinas? São leis divinas. São leis consideradas divinas. Não recebeu como é que diz? A mensagem, Moisés não recebeu a mensagem para que assim as colocasse, né, nos 10 mandamentos, como 10 mandamentos. Sim. Em que é que difere da harmonia que reina no universo material como no universo moral? O que é que difere essa lei que está aqui da lei de Moisés? Certo. Aqui o que eu vejo é que a harmonia mais ampla, não é? O problema de uma harmonia, que talvez a outra não seja ventilado. É isso. Repare só como a gente vai rodar nessa questão. Porque existe um fato lá na lei de Moisés que me incomoda e incomoda vocês também. Está dito lá, não matar, não matarás, não roubarás, não cobiçarás o que é do próximo, não é assim? Honrar o pai e a mãe, não é assim? Pronto. As pessoas matam? Matam. As pessoas roubam? E como, né? As pessoas cobiçam o que é do outro? Nossa, e como também. Então, essas leis de Moisés, elas são leis supostamente divinas, mas elas não são leis impositivas na sua expressão formal. Mas eu vou dar para vocês um exemplo de uma lei impositiva. Se eu largar isso aqui, o que vai acontecer? Pô, mas Paulo, você está dando uma aula sobre Deus. Os espíritos podiam segurar isso aqui para não quebrar, para não dar esse prejuízo, né? Afinal de contas, você está fazendo uma coisa boa. Existe derrogação dessa lei? Não, ela sempre vai existir aqui nesse planeta. Existe essa manifestação da natureza universal que diz que se eu largar isso aqui, cai. Todo objeto solto no ar vai ser atraído para o centro da Terra. Isso é uma lei. Então, a diferença de uma lei verdadeiramente divina é que ela, primeiro, ela não é temporal, ela não depende da cultura da humanidade, ela não depende de uma circunstância localizada, ela não é feita para pessoas, ela é feita para todos, em todos os tempos, de todas as formas, e você não tem como escapar dela, porque essa lei ela é inexoravelmente aplicada. Então, lá na contracapa da Gênesis, você vai encontrar uma frase de Allan Kardec que eu acho muito legal. Todo o livro dele, ele começa, bota o título e bota um subtítulo, que normalmente a gente não lê. Mas se vocês olharem a Gênesis, vocês vão ver esse subtítulo seguinte: a grandeza de Deus não se mostra pela derrogação das suas leis, mas sim pela sua imutabilidade. Pela imutabilidade das leis. A grandeza de Deus se mostra pelo fato da sua lei ser perfeita e não se modificar. Em momento nenhum, por circunstância nenhuma. Então, nas leis divinas, nós que estamos inseridos na natureza divina, nós não podemos escapar dessas leis, porque elas estão agindo sobre nós, mesmo que a gente não saiba o que elas existem, mesmo que a gente não perceba o seu alcance, elas estão, de certa maneira, elas estão agindo sobre nós. Então, nesse caso, Allan Kardec está dizendo que desde toda a eternidade, esse ciclo harmônico do universo foi estabelecido por leis, e essas leis elas estão regendo todas as coisas. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da natureza que a gente está falando, né? Alguns cálculos dizem que nós todos somados damos 340 bilhões de quilos sobre a Terra. Olha o peso dos seres humanos. Aí está bem gordinho, né? Está precisando emagrecer um pouco, né? 340 bilhões de quilos. Né? Nós somos
Nós já tivemos para ser extintos aqui, pelo menos algumas vezes. Aqui tem duas. Tem uma terceira que não está aqui, que nós, como seres humanos, fomos reduzidos a 1.200, 1.300 unidades. Que foi um evento, tipo um vulcão desse, que quase elimina a espécie humana da face da Terra. Ficamos com 1.200, 1.000 e poucos, por isso que tem um mapeamento, um estudo feito com mapeamento genético aí, que nossa origem, ancestralidade, está batendo num grupo muito pequeno lá da África. Então, esse repovoamento do planeta acontece depois de um evento catastrófico desse. Então, aqui a gente vê, por exemplo, ó, aquele famoso Chicxulub, né, que é aquele meteoro que acabou com os dinossauros, né, criou aquela nuvem que acabou com a vegetação. Quem não morreu da explosão morreu de fome. E depois a gente tem esse aqui, ó, mais perto da gente, 70 mil anos antes de Cristo, né, 2,8 mil quilômetros cúbicos de material na atmosfera terrestre. A temperatura caiu 20 graus centígrados. Então, tivemos aí um período de glaciação no planeta, um período de muito frio no planeta, por conta de eventos. Então, só para mostrar que a natureza não é... A natureza, quando precisa, como diz aqui, ela tira o pé fora e faz o seu lugar atuar. Quando a cobra está com fome, ela pega um sapinho, coitado, e começa a engolir o sapinho de trás para frente, o sapinho gritando e ela engolindo o sapinho. E a gente tira a foto e diz, olha que linda a natureza. Não, é perversa muito. Não é o coitado do sapo. A gente fala isso porque não está no lugar do sapo, né? Sendo engolido. Quando o leão, o tigre, a onça quer pegar um cervo, alguma coisa assim, vai no pescoço. E o bicho morre asfixiado ali, com uma garra prendendo aqui no pescoço, furando, quebrando o pescoço. Então é uma coisa horrorosa. A natureza aqui do planeta Terra é bruta. Ela é bruta. Por quê? Porque aqui ainda tem muito essa troca, essa coisa dessa relação muito de um contra o outro. É característica desse planeta, é dessa natureza. É dessa natureza. Porque quando um homem faz isso com um outro irmão, com um semelhante, a diferença do homem para um cachorro, para um leão, é que o cachorro não tem senso moral, o homem tem. Teoricamente, o homem deveria frear, o senso moral do homem deveria frear esse ímpeto. É por isso que a gente compra carne em supermercado. Então, isso já é um aperfeiçoamento do processo, né? Mas, olhando do ponto de vista do animal, ele faz a mesma coisa. Quando ele tem um inimigo, quando ele tem uma necessidade, quando ele tem uma fome, quando ele tem um motivo qualquer, ele vai e faz a perversidade dele. Então, a gente tem que entender isso como uma coisa menos romantizada para a gente compreender que a natureza que nós estamos inseridos aqui no planeta é uma natureza densa. É uma experiência dificílima para o espírito viver no planeta Terra, embora seja prazeroso, embora seja legal, embora seja bom. Não é porque o planeta tem coisas legais, mas tem essa energia, pois não? Eu fico muito confusa quando você fala que a natureza, fatos precisam acontecer para que ela mantenha em homeostase. Agora, você também, eu assisti um vídeo que você fala, acho que em uma outra aula, o que me confunde também é essa preocupação que a gente tem com a natureza hoje, essa natureza de biomas, essa natureza, esse movimento do mundo todo tido como ecologia. Então, isso é saudável, isso é normal, isso é necessário, se essa grande natureza, a qual nós não conseguimos ter um entendimento, ela faz isso como uma necessidade de sobrevivência. Matar gente, morrer gente, como você falou na África hoje, existe uma população, se não me engano, é no Sudão ou em outro lugar,
que está sujeita a desaparecer do planeta. Como é que isso fica? Na minha cabeça, eu não consigo entender. Ou, senão, vamos modificar os conceitos de natureza nesse âmbito, talvez, menor, e no âmbito também dessa ecologia tão articulada, tão discutida, tão preocupante. Excelente pergunta. Olha, gente, essa pergunta ela é muito, muito importante. Sabe por quê? Existe um recorte de ordem moral e existe um recorte de ordem real, vamos dizer assim, pragmática. O que eu estou falando aqui está em cima de um pragmatismo. A natureza é assim. Como a gente percebe a natureza é outra coisa. Então, eu posso romantizar a natureza e criar toda uma narrativa de romantização da natureza e atuar em cima dessa versão, que é o que você está trazendo. Então, você pergunta, Paulo, cuidar da natureza é ruim? Nunca é. A forma de fazer isso que nós estamos utilizando, essa maneira de fazer isso, como essa espécie de obsessão, isso talvez não seja o melhor caminho. Por quê? Porque não nasce de um senso, nasce de uma obrigação. Nasce como se fosse assim, um parâmetro moral. Então, se você tirar aquela planta ali do seu jardim, você está cometendo um crime contra a natureza. Aí a pessoa, para não cometer o crime contra a natureza, não tira. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa não tirar porque a pessoa percebe que ali existe um ente da natureza que se confunde com ele e ele resolve preservá-lo por outro motivo, não por esse. É uma questão de forma de você observar o fenômeno. Então, se você quiser romantizar, você romantiza e faz assim, campanhas, que inclusive você tem que tomar cuidado, porque por trás de uma campanha ecológica pode estar interesses que não tem nada de ecologia. Quer ver um exemplo? Os franceses, os europeus estão vindo para o Brasil impedindo que o Brasil faça expansão energética. Mas eles lá na Europa estão queimando carvão. Por que lá pode? Por que lá você pode ter 2% de preservação só da mata verde? No Brasil é 60%. Por que o Brasil está errado e eles estão certos? Porque eles estão com a campanha de frear o desenvolvimento de um país como o Brasil, que é o maior produtor de proteína animal do planeta, é o maior produtor de soja do planeta, é o maior produtor de comida do planeta, e eles não querem ficar dependendo do Brasil. Eles querem transformar o Brasil em uma nação menor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que o discurso é uma coisa, gente, e a prática é outra. A prática é outra. Você não pode misturar as coisas. Porque se eu produzo um carro elétrico, tudo bem, eu não jogo o gás carbônico na atmosfera, mas eu preciso produzir energia para abastecer o carro elétrico. A energia vem de onde? Vem do carvão? Adiantou o quê? Está entendendo? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado em olhar a natureza e pensar na natureza em espécies assim, existe um pragmatismo natural, que eu não posso negar, isso existe, eu estou olhando e estou vendo. Mas existe uma versão disso, um recorte disso, um olhar sobre isso. O que nós estamos trazendo aqui é um outro olhar, que não é um olhar marqueteiro, interesseiro, não tem interesse nenhum no que eu vou falar para vocês, nenhum interesse, isso aqui vai ser bom para fulano, vai ser ruim para ciclano, não, é da natureza, eu estou ainda nesse conceito. Como é que os espíritos posicionam a natureza na nossa visão, porque nós fazemos parte dela, nós não somos guardiães, não, nós somos partícipes. Nós fazemos parte disso. Quando eu faço isso aqui, eu estou respirando graças a um oxigênio que a natureza me fornece, mas quando eu respiro também, eu também estou produzindo algo para a natureza, porque isso faz parte a minha parte aqui é essa, é interagir, é produzir. Você quer ver a coisa mais antiecológica que existe no mundo hoje? E muitas pessoas que têm um discurso assim, bem ferrenho sobre ecologia, fazem sem pensar o egoísmo. O egoísmo é a maior atividade antiecológica que existe. Por quê? Porque eu, como organismo sistêmico,
me recuso a repassar o que recebo. Eu não distribuo. Então, quando eu recebo, por exemplo, um recurso, um talento, estou falando de dinheiro, distribuir dinheiro, não, estou falando de recursos de produção. Você recebe uma possibilidade, você tem que distribuir isso na natureza, na ecologia, em tudo que você participa. Você é um ente, você é uma engrenagem no processo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que girar essa engrenagem. Então, quando você para a engrenagem e só faz receber, você se torna uma peça morta dentro de um sistema. Você está se beneficiando dele, mas não está contribuindo para ele. Isso é egoísmo. Então, você não pode falar de ecologia sendo uma pessoa egoísta. Por exemplo, para você ser puramente ecológico. Porque se você fizer um recorte e dizer, ecologia para mim é cuidar de gato, cachorro e de pé de feijão, por exemplo. Você fez um recorte. Se você cuidar de um gato, de um cachorro, um pé de feijão, você é ecológico. Não, não é. Você só está enxergando a coisa de forma reduzida. Você pode até ir dormir sossegado com isso, mas isso não quer dizer que, olhando num conceito ampliado, você seja um ser ecológico. Tá claro isso que eu estou falando, gente? É por isso que eu tenho cuidado quando eu coloco isso, porque esse discurso está muito na moda. E quando você fala um negócio desse, fica parecendo que você é contra. Eu não sou contra. Eu só simplesmente acho que a forma de fazer talvez não seja essa. Porque essa é a forma, ela cheira muito a hipocrisia. E aí eu não gosto de hipocrisia. No Espiritismo, uma coisa que eu aprendi. No Evangelho, Jesus ensina uma coisa importante. Não existe elevação espiritual através da hipocrisia. A hipocrisia não eleva ninguém. Porque senão eu faria atos parecendo que já sou transformado, mas isso não representaria nada em mim. Eu estaria esteticamente representando um cenário lá fora e eu simplesmente não teria preocupação em fazer reforma íntima, mergulhos, expansão espiritual. Não faria nada disso. Eu simplesmente ia ficar na minha. Pronto, acabou. Então, nesse contexto, você vive, se você acredita em algo, viva a essência desse algo. Não viva de maneira hipócrita, porque isso não vai te ajudar muito do ponto de vista de uma perspectiva espiritual, nem muito menos na compreensão do seu papel como ente num sistema e de uma ecologia humana, dentro de uma ecologia humana. Tudo bem, gente? Olha só que coisa interessante, que eu vou falar sobre para vocês darem uma olhada, como a natureza é interessante. Olha só esses números. Nós somos hoje cerca de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. 1 bilhão de vacas, de bois, de bovinos tem aí no planeta, vivos. E 23 bilhões de galinhas. Olha que coisa legal, como a natureza é interessante. A galinha, se for olhar do ponto de vista desses três, foi a quem se deu melhor. Por quê? Porque esses caras aí conseguiram se reproduzir e manter a espécie de uma forma absurda. A maneira, eu não gostaria de estar no lugar da galinha. Porque ela faz isso indo para o frigorífico e se transformando em coxinha, nuggets, essas coisas. Mas isso é a maneira como a natureza das galinhas encontrou aí, tá preservada. A espécie está preservada. Tem uma coisa que está lá na frente, eu vou só trazer para vocês aqui um cenário seguinte. Se ninguém servisse, se a galinha não servisse para consumo humano, a minha pergunta é, quem teria um pet galinha? Hã? Medo? Tem um pet galinha? Pois é, mas seria 1, 2. Na sua fazenda você teria 3. Você não teria 50, não teria 2.000. Então, não teria 2.000. Hoje de manhã mandaram um vídeo de uma galinha dançando forró com um rapaz. Então, eu acho lindo. Então, você vê o seguinte, ninguém teria... Então, esses 23 bilhões, se não houvesse uma serventia das galinhas, não aconteceria, assim como esse 1 bilhão de bois, porque ninguém criaria um apartamento um boi. Alguém criaria um apartamento um boi? Você levaria o boi de manhã para fazer as necessidades no condomínio, lá no playground? Não levaria. Então, observe que esses números, eles representam um equilíbrio, digamos assim, um senso de trocas ecológicas. Os seres estão sendo colocados. Essa é a maneira de viver aqui na Terra.
Essa é a maneira. Né? Utilidade sistêmica. Existe a necessidade da vida, existe a necessidade evolutiva, existe a necessidade de o planeta ser um locus de desenvolvimento espiritual para vários reinos, por isso é a pluralidade dos reinos aqui no planeta, e ele tem a sua dinâmica, que é essa, e a gente não pode chegar a dizer não é. Não é, porque você não vai encontrar uma cobra vegana, você não vai encontrar. Né? Não vai ter isso. Um leão que, de repente, resolve anestesiar as vítimas antes de comer. Não vai ter isso. Então, a gente tem que se acostumar com essa ideia e pensar assim, isso aqui é a realidade, vamos parar de fantasia e vamos tentar entender o que poderia ser tirado desse mesmo senso, que é legal, que é bacana, que é ótimo, maravilhoso de preservar, mas por outra via, que não é essa. Olha aí que coisa legal que a gente aprende com a ciência. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha aí a questão do sistema. O que acontece quando uma pessoa morre, por exemplo? Sim. Hilton, show de bola. Professor Hilton jogou duro aí. É isso mesmo. O corpo se dissolve. O que compunha o corpo agora vai voltar para a natureza. O átomo não se perde, não se dissolve, o átomo não acaba. Não é esse o princípio de dissolução de um átomo, porque o átomo está contido ali há bilhões de anos por uma propriedade que não é a vida do corpo, é outra propriedade que mantém o átomo vivo, que mantém o átomo ativo, e ele vai simplesmente, dali ele vai para outro lugar. Constituir outro sistema, outro agregado. Paulo, eu vi um vídeo essa semana, que você olhando o vídeo, parecia que você estava vendo um sistema solar. E aí começa, né, a voz do narrador dizendo que eram cinzas de corpos e quanta material tinha naquilo ali de energia que parecia o sistema solar, mas era muito assim. Quando você via o início do vídeo, você ligava, né, a isso. Exatamente. Então, quando nós cremamos o corpo do meu pai, por causa da minha mãe, a cinza do corpo dele ficou lá em casa durante 10 anos. E aí, um dia, eu estava participando de uma mediúnica, aí chega lá meu pai e disse assim, meu filho está na hora de se livrar daquela cinza, não? Aí eu disse, perfeitamente. Sua ordem, ele disse, não quero mais. Primeiro ele tinha dito para mim que ele não queria mais que o corpo ficasse no cemitério, porque minha mãe chorava muito quando ia lá. Aí a gente foi lá, tirou ele, cremou o corpo, e aí minha mãe não queria aquela coisa do apego, eu deixei numa urna, ficou guardado no armário lá em casa, quando o pessoal chegava, eu dizia, aqui, ó, meu pai, aqui a cinza do meu pai e tal. E aí, quando deu 10 anos, nós combinamos, fomos lá em Iambupe, que foi ele não nasceu em Iambupe, né? Na verdade, ele nasceu em Iambupe, foi lá que a gente foi, exatamente. A gente foi lá em Iambupe, no rio, e era o rio que ele tomava banho, no lugar que ele dizia que tomava banho com os irmãos, e aí a gente jogou as cinzas dele na água, inclusive com a presença de uma sucuri imensa no meio do rio, olhando para a gente. E depois ele não voltou para reclamar da cobra, porque provavelmente não tinha mais medo de cobra, né? Cinza não tem medo de cobra, certamente. Então isso é a natureza. A natureza faz assim, faz o ciclo. E o que acontece com o espírito quando a pessoa morre? Patrícia. Alô? De certa forma, também é um ciclo, né? Ele sai do mundo material e retorna para o mundo espiritual, para aprender e se desenvolver. O que Patrícia está dizendo é que o espírito também não acaba. O espírito sai de um plano para outro plano. Não é isso, Patrícia? Muito bem.
Hilton. Não, é que ele fica lá, ele só tem um contato com a do perispírito. Né? Essa questão aí, eu não sei te dizer exatamente como é essa questão proximal ou distal, mas existe sim essa situação do desvincular, pelo menos isso. Ele desvincula, tá? Porque o que eu está dizendo é que o espírito pode estar lá sentado numa casinha lá no plano espiritual com um joystick na mão controlando o avatar dele aqui na Terra. É isso mais ou menos que ele está dizendo. Então, perde a conexão, né? Connection loss, perdeu a conexão. Tá bom? Então, o espírito também continua. Então, não tem desagregação espiritual. A morte é um fenômeno de natureza existencial, aonde há uma desconstrução de um ente chamado personagem X. Os componentes do personagem se dissociam. O corpo vai se transformar numa coisa, o espírito se liberta para outra atividade, e o personagem, que é a virtualização da presença do espírito encarnado, ela desaparece como existência física e permanece como existência virtual. Isso é a morte. Tem nada de castigo, tem nada de tristeza. A única tristeza que nós temos, e é real, é que a perda do ente virtual para nós é dolorida. A virtualidade, a presença daquela pessoa, daquele nome, daquela ranzinzice, daquela rabugice, daquilo que a gente já conhecia, né? Isso a gente sente falta. Mas, do ponto de vista existente, a única coisa que aconteceu foi que essa representação temporária, impermanente, virtual, da essência do espírito, ela se dissolveu. Como é de natureza, da própria estrutura da natureza. Então, Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí, na questão 728, pois não, tem uma aqui, ó, lá no fundo. Pela luzinha vermelha, digo, eu acho que a bateria daquele microfone ali tá no fim, viu? Ah. Quando você falou isso... Espera aí, só um minuto. Tá indo? Coitado. Aí, ó. Olha a natureza. Olha a natureza. Obrigada. Você vai falando, as pessoas foram perguntando, eu vou recapitulando. Sim. Até um conceito que eu ouvi, eu até também repliquei em alguns momentos, quando falam do espírito, né? O espírito ele tem a tendência, ele vai progredir, caminhar, né? Vai para frente, ou ele fica estagnado. Quando eu assisto agora a sua aula e vendo todo esse debate, eu entendo que não existe mais a palavra estagnação. Certo. Porque quando você coloca aí que a gente está sempre buscando a homeostase, né, a natureza, existe, na verdade, talvez a nossa visão, direta ou indireta, de ver um espírito estagnado, talvez a gente está vendo lá como está estagnado, mas dentro dele existe algum caos que em algum momento vai se transformar. É isso? Você está corretíssima. Agora, quando a gente olha na questão da estagnação, é uma percepção senso-temporal. Porque, observe, tem mudanças que são abruptas e tem mudanças que são subreptícias milimétricas. O que você está dizendo é o seguinte: não existe uma manifestação explícita da transformação do espírito, mas existe uma provocação na alquimia interna dele que vai eclodir nessa transformação, às vezes, muito mais abrupta no futuro, por causa desse período de meditação que ele ficou aqui, desse período chamado de período de... quando ele fica paralisado, tá certo? Então, não existe, tecnicamente na natureza, não existe paralisação de nada, sempre estamos em movimento de alguma coisa, mas cada um no seu tempo, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, porque o que se chama de estagnado é uma pessoa que parou, só que ele tem consciência, e a consciência, quando o espírito está paralisado, ele sente as dores do seu momento, da sua circunstância, daquilo não realizado. Isso está afetando ele.
E ele intimamente, embora seja reincidente em coisas que aparentemente mostrem que ele está repetindo no mesmo grau as mesmas coisas do mesmo jeito, mas elas nunca são do mesmo jeito porque elas estão em graus diferenciados de percepção de dor. Ok? A consciência é uma professora incrível, incrível, porque ela faz a gente despertar mesmo. A consciência, ela gosta de travesseiro, né? Quando você bota a cabeça no travesseiro, ela começa a conversar com você. Um dia eu falei para ela, eu falei assim, amiga, você não tem outra hora melhorzinha para conversar, não? Logo na hora de dormir. Você podia fazer isso na hora de tomar banho, que você está ali com a água na cabeça, tá, cheio de distração, né? Mas não, na hora de dormir, gente, às vezes, vou dizer, cada conversa, papo cabeça. Aí você não dorme mais mesmo. Olha. Não, às vezes nem é uma consciência pesada, às vezes é algo que você está vivendo, algo que você tem planejado, algo que você está ansioso e que te bota naquele momento e aí você fica desperto. Isso mesmo. Olha, gente, eu faço poesia, eu faço música, eu escrevo. E aí eu tenho uma equipe que me ajuda nisso aí, né? Aí engraçado que às vezes eu estou fazendo uma palestra e aparece uma poesia. No meio da palestra aparece uma poesia. Aí o pessoal pergunta, Paulo, de quem é? Eu digo, faço a menor ideia. Porque não aparece o dono, né? Não vou dizer que é minha, porque não é, decididamente. Então, às vezes, esses amigos aparecem de madrugada. Essa noite mesmo, toda, eles vieram para eu consertar uma música que eu estou fazendo com o maestro lá em Serrinha. Eles vieram a noite toda. E fica assim, parecendo um negócio, gente, eu já entendi. Não, eu já entendi. Esse povo não sei não o que é que... Né? Eu já entendi. Eu já entendi. Eu fico assim conversando, eu já entendi. Bom, aí eu faço mais uma provocação para vocês. A gente falou da morte. E se não houvesse a destruição, o que aconteceria no planeta? Não ia comportar, né? Ia ficar cheio de coisa, cheio de gente. Eu estou de novo. Aí você seria contraditório no conceito de tudo aquilo que você vem trazendo desde então. A natureza busca elementos para se reformular. Então, se não existisse a morte como nós conhecemos, existiria um outro mecanismo para buscar o equilíbrio desse nosso ambiente e das coisas ao seu redor. Tá, mas eu não estou falando da morte, estou falando da destruição de qualquer ordem. Sim, a efetivação morte nessa palavra, você compreendeu que é destruir. Eu compreendi, está correto o seu raciocínio, mas eu queria ir além dele. Se não houvesse... Fica com isso aí. Está com a pena Alô? 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 Está aqui. Eu acho assim. Deixa eu ver. Alô, esse. Pronto. Então, se não houvesse a destruição, pensa só. A gente pensa logo que o planeta seria superhabitado. Não haveria, né? Mas eu vou fazer aqui uma coisa para vocês, vou dizer aqui uma coisa para vocês, o que aconteceria no meu entendimento se não houvesse destruição. Não existiria nada. Nada. Pense na semente. Para a semente eclodir, ela precisa se destruir. Então, se não houver destruição, a semente não destrói. E não nasce, porque quando a semente eclode, você depois cava no chão, procura semente. Tem semente? Não, só tem raiz. E depois o caule. Não é isso que você vê da planta? Pois é. Então, a semente não eclodiria. Então,
Como a semente não eclode, e você, claro, vai entender que para aquela semente existir, precisou que uma planta a produzisse, e essa planta não existia porque a semente que geraria ela também não existiria, volte atrás e você vai descobrir que nenhuma semente existiria, porque nenhuma planta poderia existir. Aí a gente vai para uma outra possibilidade, os seres humanos. Quando o espermatozoide se junta com o óvulo, produz uma célula que é um testes, que não é um nem outro, é um terceiro. O primeiro desapareceu, o segundo desapareceu, se fundiram num terceiro. Isso é uma destruição. Uma combinação destrutiva. Você combina, destrói os elementos e cria um testes. Uma transformação é uma espécie de destruição. Então, você não teria a formação de células ovo e, consequentemente, não teriam seres. Aí você diz assim, mas Paulo, e por que você está dizendo que não haveria nada? É porque quando você pega a construção desse universo, por exemplo, imagina que ele nasce de uma explosão, uma singularidade que se destrói para poder dar origem a tudo, isso não existiria nada ali, naquele momento, nada, nem absolutamente nada, nada aconteceria. Isso. Boa ideia. Essa ideia eu vou botar num caderninho que eu tenho em casa. Como é seu nome? Bárbara. Bárbara tem uma ideia bárbara. A gente podia, eu vou dar uma sugestão melhorada da versão dela. Ela diz assim, poderíamos chegar em 50. Ela não chegou ainda não, mas vamos supor que ela esteja perto. Do lado, né? Então, o que acontece? Ela está já advogando em causa própria, não quer os outros, só quer chegar até aí, e que Deus a conserve sempre viva. Eu vou anotar no caderno, porque quando um dia eu for espírito puro, perfeito, eu vou ter uma reunião com Deus, eu espero. E aí eu vou botar isso lá. Trintinha, doutor. 30 anos. A gente evolui até 30, biologicamente. Chega em 30, para. E vive, então sendo a sua versão bárbara melhorada. E você, então, vive o resto da sua vida com saúde e disposição de 30. Que tal, tá bom? Não é uma boa sugestão? Isso. Allan Kardec fez uma pergunta tipo essa no Livro dos Espíritos, e os Espíritos perguntam, quem você pensa que é para questionar as ordens divinas? Quem você pensa que é para mudar a maneira como o universo se apresenta? Porque a coisa que existe de melhor no processo evolutivo é você seguir junto com o seu tempo. Eu já tive 30 e já estou com quase 60. Então, na minha construção hoje, eu me percebo com coisas grandes demais que eu jamais teria com 30 anos. Inclui aí até mesmo uma certa diminuição das capacidades do próprio corpo, do seu estado de contemplação, o seu momento de você poder pensar melhor nas coisas, né? Isso a idade nos traz. Então, a morte, a destruição é uma lei que faz parte dos planos de Deus. Né? Então, a gente vê aí que a destruição não é uma coisa assim ruim. Está aí. E se você perguntasse para Leibniz, que era o filósofo do século XVIII, você perguntasse a ele se isso está certo ou está errado, ele vai dizer o seguinte, o ser perfeito nunca poderia ter criado uma lógica imperfeita. O mundo, do jeito que é o melhor mundo que poderia ser dentre todos os mundos possíveis. Então, se a gente não gosta dele, a gente pense como é que poderia ser um pior do que esse. Um pouco do tema, mas outra coisa também que me surpreende é a capacidade de Allan Kardec de ter penetrado por coisas que a gente, como vil mortal, jamais imaginaria que um ser só pudesse fazer esse tipo de viagem. Parece uma grande viagem. Parece. E não foi ele que
fez? Ele foi levado, porque ele não era médium. Ele recebeu essas informações através de milhares de médiuns que passavam as informações, e ele usava um método chamado de universalidade para validar as informações que recebia. Não era todo espírito que chegava e dava uma informação que ele anotava, de jeito nenhum. Ele precisava validar isso dentro de um contexto, de várias referências. Ele fazia a mesma pergunta para médiuns diferentes, em lugares diferentes, contextos diferentes, e recebia respostas parecidas, e ele unificava, como ele chamava, de conhecimentos universais. Então, por isso é que ele foi tão plural. Para ele foi surpresa, uma coisa que a gente, às vezes não sabe. Allan Kardec não acreditava, enquanto o Rivail, ele não acreditava em reencarnação. Ele passou a acreditar depois que os espíritos explicaram para ele o que era reencarnação. Então, ele foi tão aluno quanto a gente. Qual é a capacidade dele? Como ele era professor, ele organizou isso de uma forma didática, professoral, para que chegasse ao nosso nível de conhecimento e a gente pudesse, tanto um camponês simples quanto uma pessoa letrada, pudesse ler os seus livros e entender o que estava escrito ali. Porque, realmente, ele transformou uma metafísica complexa em algo capaz de ser usado por nós como conhecimento. Isso aí é o mérito dele, mérito mesmo. Esse aí, a genialidade de Allan Kardec foi essa. Agora, o conhecimento, a natureza do conhecimento e a grandiosidade do conhecimento, é por isso que o livro é dos espíritos, não é de Kardec, o livro é dos espíritos. Esse negócio de kardecismo, isso não é verdadeiro, esse nome não existe. Porque só existe um espiritismo, não existem dois. Se você chega ali, por exemplo, e chama espírito dentro de um ambiente, e faz reunião mediúnica, e usa esse ou aquele mecanismo, ou artifício, ou faz de uma determinada forma, você é espiritualista. E é lindo ser espiritualista, assim como é lindo não ser. Mas espírita, o espiritismo, foi um termo criado por Allan Kardec para a visão do mundo espiritual a partir do conhecimento dos espíritos fornecidos naquela obra. Então, se você, de repente, não concorda com o que Allan Kardec escreveu e quer continuar trabalhando com o espírito, você chama de outro nome, espiritualismo, espírito, sei lá, como o pessoal chama, mesa branca, mesa amarela, mesa azul, chama os nomes, tá certo? E aí você vai viver. Agora, você não pode chamar uma coisa pelo nome daquilo que não é. Você não pode dizer, fulano espírita traz o seu amante de volta em 5 dias. Isso não é espiritismo. Isso é espiritualismo. Espiritualismo, o espiritismo não é dono dos espíritos, o espiritismo não é dono da reencarnação, o espiritismo não é dono de Deus, o espiritismo não é dono da imortalidade da alma, não é dono de nenhum dos seus fundamentos. Agora, um conjunto ordenado de conhecimento que cerca esses fundamentos e que correlaciona, e isso é chamado de espiritismo, é um estudo, estudo. Você estuda, você se aprofunda nesses conhecimentos. E isso faz com que o espiritismo tenha a sua própria identidade. Por isso que não existe kardecismo, porque não foi Kardec quem criou. Se fosse ele que tivesse criado, por exemplo, rustanguismo existe. Por quê? Porque foi Rustan que inventou aquela obra de arte lá que ele fez dos evangelhos. Ele inventou com uma médium que saiu do hospital, ele chegou lá e escreveu um livro para poder concorrer com Kardec. E deu um estrago horrível no movimento espiritualista, principalmente no espiritismo. Agora, espiritismo é a obra ditada pelos espíritos a partir da codificação que foi realizada como secretário por Allan Kardec. Então, vamos voltar. Voltemos. Aqui está o conjunto das 3 leis que eu falei para vocês, que é a 3ª, a 4ª e a 5ª leis, que estão lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, aparece no código chamado Trimurti. São 3 entidades da literatura oriental, da cultura oriental, que representam exatamente as mesmas coisas, Brahma, Vishnu e Shiva. As 3 entidades. E elas representam, respectivamente, criação, conservação e destruição. Por isso que Allan Kardec, quando bota lá essas leis, você vai dizer assim, nossa, isso aí é uma coisa que veio agora? Não, isso é conhecimento milenar. Já existe. Tudo criado, tudo aparentemente conservado e tudo se destrói.
Então, quando você compra uma fruta e bota na fruteira de sua casa, você vê ela toda viçosa, linda no primeiro dia. Depois ela vai ficando ali, uma semana, 15 dias, acabou. Porque você está assistindo ali o ciclo curto daquela vida, daquele ente, que passa por essas 3 etapas de maneira muito rápida. Existe uma montanha que leva milhares de anos para se dissolver, para acabar, milhões de anos talvez, e você tem uma banana que leva 15 dias, 20 dias. O ciclo dela leva talvez 60 dias. Uma formiga dura 8 dias. Então, você começa a ver que tem coisas que têm ciclos mais longos, coisas que têm ciclos mais lentos, ou mais rápidos, e essas diferenças não mudam o sistema. Sempre vai ter uma coisa, uma conservação e uma saída. Aí você diz assim, Paulo, se existe a lei da conservação, como é que a lei da conservação permite a destruição? A destruição não seria uma derrogação da lei de conservação? É porque, quando a gente está olhando uma coisa aparentemente conservada, na verdade, ela está em constante transformação para a destruição. Então, um ente, ele sempre está se transformando na direção da destruição. A destruição é a culminância do processo da conservação. Não é algo que derroga, é algo que já é esperado. A conservação, ela é ilusória, ela é percepção. Ela, em verdade, ela está ali, porque quando você vê essa cadeira aqui, por exemplo, ela está conservada na forma. Porque existe um campo formador, um campo de morfologia que está estabelecendo a forma e a permanência da cadeira. Mas deixa ela aí no tempo, para você ver o que vai acontecer com essa cadeira com o tempo. Principalmente se ela estiver aqui na beira da praia, aqui nesses apartamentos tudo bonito que estão construindo aí, bota essa cadeira na varanda que você vai ver o que vai acontecer com 6 meses. Ela vai apodrecendo, aí, bum, uma hora ela acabou. Tudo é assim, gente, tudo é assim. Eu viajo aqui muito para o interior, eu passo ali, por exemplo, Maragogipe, aí vejo aqueles resquícios da riqueza da época, que tinha ali atrás, na época do fumo, na época da cana, e você vê hoje é tudo ruína. Se você tiver uma abstração... Os casarões, se você tiver uma abstração e você parar ali para pensar como era aquela vida há 150, 200 anos atrás, você vai ver como houve uma destruição grande, um processo, as cidades vão se modificando, o que era casa vira edifício, daqui a pouco desaparece, isso é da vida, é o tempo todo assim. Agora, o que eu trago sempre isso para mostrar para vocês, que o Espiritismo não está inventando moda. O Espiritismo se baseia em conhecimento universal. Então, você vai ver lá, nas questões 686 e seguintes, as 3 leis. A lei de reprodução, de conservação e de destruição. Estão lá. Logo depois dessas 3 leis, vou fazer aqui um quiz espírita. Depois dessas 3 leis, aparece uma lei que é a lei de... Isso mesmo, sociedade. Perfeitamente. Vocês estão craques. E depois da lei de sociedade aparece a lei de... Exatamente, de progresso. Está vendo como é a turma boa? O pessoal estuda bem. Graças a Deus, gente. Então, a lei de progresso, ela aparece depois, não da lei de destruição. A destruição leva ao progresso. Mas só que entre o progresso e a destruição tem uma lei, que é a lei do aperfeiçoamento, que é a lei de coletividade. Nós evoluímos no coletivo. Então, você não pode garantir que só nascer e morrer vai te garantir o avanço rápido. É preciso ter a convivência. É preciso ver a relação, porque o espírito vai crescendo assim. O espírito cresce quando ele convive com o outro, porque o outro vai ser para ele espelho certa feita, obstáculo outra ocasião. Ele vai estar sempre numa relação que estimula o seu processo de consciência autocrítica e, consequentemente, é o seu processo de melhoria. Então, a gente tem... Por isso que a sociedade vem antes do progresso. É por isso que a gente tem que estar sempre em contato com as pessoas. Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. E aquelas pessoas que vão para a montanha e ficam lá na gruta...
pensando, meditando, essas pessoas estão fazendo uma coisa ruim. Não, isso é um ato de egoísmo. Porque esse crescimento espiritual poderia estar sendo utilizado, de repente, num convívio social. Uma coisa é eu ser bom sozinho. Outra coisa é você ser bom quando você tem pessoas do lado que não concordam com você, que não estão na sua praia, que não estão do seu lado. Isso aí que é difícil. Né? Você está ali, ninguém te provoca, e você é um santo, você nunca sai da sua linha base. Mas bota um card de pescoço junto de você para ver o que acontece. Você vê, a pessoa perde o controle, gente, perde. E isso não é ruim, não, isso é da natureza da pessoa, porque a pessoa precisa conviver com isso para a pessoa poder, de repente, despertar, dizer, opa, peraí, o que foi que aconteceu aqui? Né? A gente aqui não presta atenção. A gente prefere gastar uma grana de analista, de psicólogo, passar anos deitado num divã para alguém dizer o que a gente tem. E a gente passa o tempo todo convivendo com pessoas que estão dizendo o que a gente tem e a gente não ouve. Eu vou dizer para mim, não, eu vou fazer aqui, eu vou dizer como Allan Kardec e os Espíritos disseram, o bom e o mal, o bem e o mal. O bem é tudo que me aproxima da harmonia universal e o mal é tudo que dela me afasta. O bem é o que faz tudo eu caminhar na direção do meu objetivo finalístico, que é o crescimento do espírito. O mal é o que me atrasa nessa direção. Então, o mal não é relativo, o mal é absoluto. O bem não é relativo, o bem é absoluto. Mas o que acontece do ponto de vista da nossa percepção é que a gente tem critérios de seleção do bem e do mal que podem tornar o bem relativo e o mal também. O que pode ser bom para um pode ser mal para o outro. Aí já existe relatividade quando a gente sai desse conceito e vai apenas para uma conceituação moral, social, alguma coisa assim. Mas se você entrar no conceito pragmático da natureza, o que me conduz em direção ao meu espírito, ao meu desenvolvimento, é o bem. Então, de repente, o espírito está passando por uma experiência negativa, para ele, espiritualmente, é o bem. Embora ele possa estar praticando o mal. Não sei se eu estou sendo claro disso que eu estou falando para vocês. Certo? Então, isso vai exigir muito da gente, porque o espírito puro não tem esse conceito. Para o espírito puro não existe bem e mal, não existe o bom e ruim, não existe julgamento, não existe o certo e o errado. Não existe. Essa fronteira desaparece. Ele vê a vida em plenitude. Então, não existe isso. Existe uma compreensão absoluta de que existem seres que estão estagiando no estágio de ignorância e que não conseguem fazer certas coisas, que poderiam fazer. Isso não quer dizer que ele não seja um espírito poderoso, que não tenha capacidade. Isso quer dizer que ele está na ignorância e a ignorância está obliterando, está impedindo o seu desenvolvimento. Entendeu? Bom, então, é isso aí que a gente vive. Opa! Por isso que é tão difícil da gente, não vou dizer nem perdoar, mas a gente ressignificar uma maldade, um erro do outro. Isso. Mas a gente vai ver aqui da frente que tem uma forma da gente começar a caminhar nessa direção. Então, olha só isso aí, ó, esse desenho, essa curva da Estrada de Santos aí, é assim que a gente vive. Existe um sentido central, que é o nosso telos, que é o nosso objetivo, e existem esses chamados efeitos circunstanciais, ou circunstâncias da nossa vida, que podem nos afastar um pouco desse caminho, mas nós estaremos sempre sendo puxados para este lugar. A questão 630 foi o que você perguntou, como você pode distinguir o bem do mal. O bem é o que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela me afasta. Certo? Bom, então vem aí uma questão que é o que aconteceria se, algum dia a Terra tiver muita gente, tiver uma superpopulação. Na questão 687, os Espíritos dizem, não se preocupem com isso, porque a Terra tem o seu mecanismo de homeostase, e isso não vai acontecer, porque quando acontecer alguma coisa que estiver fora do controle, o próprio mecanismo da Terra resolve isso de alguma maneira. Né? Deus nos livre dessa maneira, né? Porque às vezes é bem complicada. Outra coisa que eu sempre trago nessa apresentação aqui é essa ideia da carne, porque isso é bem complicado, né? Mas foi feita uma pergunta na questão 723, e os Espíritos respondem que, devido à constituição física deste corpo,
Ele está dizendo, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. Eu tenho uma amiga minha que virou vegana. Ela resolveu virar vegana. E aí começou a se alimentar assim e tal. E o corpo dela começou a ter algumas deficiências e ela começou a ir no médico e a médica disse para ela, ó, recomendo fortemente que você volte a comer carne. Porque seu corpo não processa outras formas, que não essa. Essa forma, para você, é a maneira de você obter o que você precisa, que está tendo deficiência. Ela teve que voltar a comer carne. Chorando, mas teve, como remédio. E já tem outras pessoas que não comem carne. Eu não como carne. Não é porque é vegano, não é nada disso. Me deu vontade de não comer mais carne e eu não como mais. Pronto. Eu ainda como frango por uma questão... Carne vermelha, que eu digo. Eu ainda como frango por causa daquelas 23 bilhões de galinhas. Fico impressionado, será que está sobrando, né? Eu como, mas é isso, eu só como. Eu vou te falar, eu só como porque a carne não me dá mais nenhum prazer gastronômico. Eu só como porque, como eu como muito na rua, e se eu não fosse comer, não tinha como, não teria uma outra fonte de proteína ali para encontrar. Não é todo lugar que você encontra aquela vasta prateleira de possibilidades. Né? Então, eu não tenho esse recurso ainda. Então, eu como carne e frango, como peixe, e é só. É só meat. Se você pegar um porco, um carneiro, qualquer coisa assim, eu não, nada, absolutamente nada. Eu hoje não mato nem barata. Né? Eu não tenho mais nem... Mas você pergunta assim, Paulo, é por causa do espiritismo? Não, eu não tenho vontade. Deixa lá. Aí eu crio lagartixa em casa. Eu crio lagartixa, boto o nome, lá são 5. Aí lá no prédio... Eu não sei, eu vou começar para ver. Ó, eu lá no prédio, o povo chamou a empresa para desinsetizar lá. Disse, vou botar um remédio aqui para matar. Aí teve uma vizinha lá, que deve ser, coitada, deve estar com algum problema. Ela falou assim, minha casa está cheia de lagartixa. Eu digo, valeu, Nossa Senhora, descobrir minhas lagartixas. Aí está cheia de lagartixa na minha casa. E o homem do veneno vem que dia? Tem remédio para lagartixa? Aí eu falei, gente... Eu não quero remédio na minha casa, porque minha casa não tem barata, não tem formiga, e graças a Deus tem lagartixa. Então, lá em casa, nem o cachorro molesta as pobrezinhas. Desse pequenininha, cresce, fica grande, vai embora, fica, não sei. E eu só não sei o que dá para comer. Eu perguntei à minha irmã, que é veterinária, o que lagartixa come? Que eu queria botar comida para elas. Aí ela falou assim, não se preocupe não, que ela acha comida em todo lugar. Então... Eu crio lagartixa. Esse aí eu crio um dinossaurozinho em casa. Certo? Pois não, Heitor? Sim. Então beleza, boa dica, vou fazer isso. As bichas estão gordas, é sinal de que tem muita comida para elas lá. Certo, gente? Então, essa questão que eu falo isso é porque a gente tem que respeitar a natureza também, às vezes, né? E a natureza envolve você querer e não querer. Você tem vontade, quem não quiser comer, não coma. Mas quem quiser comer, quem precisar comer, coma, e ninguém acha isso ruim. Deixe a pessoa comer. Não fique achando que a pessoa... Eu sou contra qualquer método brutal de sacrifício animal, seja lá qualquer coisa. Né? E acho que se você matar um animal sem propósito de alimentação, qualquer coisa, por maldade, é uma perversidade incrível. Eu tenho essa ideia, acho que a tecnologia já deveria ter inventado uma maneira de fazer isso sem sofrimento. Né? Não sei se isso é praticado de forma regular, mas já deveríamos estar nesse lugar. Vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, vou pular isso aqui, vai chegar uma hora que... Pois não. Bom dia a todos. Eu só queria fazer um comentário assim, em relação à lagartixa, né? Que ela é transmissora de um protozoário para o gato, que é bem... Então, quem tem lagartixa e gato pode...
É incompatível. Então pronto. Que bom que eu não tenho um gato. Tem um protozoário plastinossomo, depois você pergunta para sua irmã, Sim. que é minha colega. Sim. E outra coisa é em relação a isso que você estava falando de comer carne. Né? Eu também já passei a comer só frango e peixe, porque a gente precisa, né? A proteína de alto valor biológico para o ser humano é a proteína de origem animal. Tem aminoácidos que não se acha, né, de origem vegetal. Mas, assim, hoje, a produção animal ela está bem avançada. Existe bastante divulgação, bastante estudo sobre o bem-estar animal. Então, eu acho que a nossa função não é parar de comer carne, porque a gente precisa. A nossa função é ver de onde vem aquela carne, como que aqueles animais são criados. Né? Às vezes, você compra um frango já, um peito de frango, que diz que é orgânico, mas, quando você vai buscar a cadeia produtiva, ele não é orgânico, e nem as galinhas, os frangos são criados ao ar livre. Então, a nossa função, acho que é mais essa daí do que claro, com certeza. Com certeza. Tem um amigo meu que me deu aí, ele resolveu criar galinha agora, e ele me deu umas dúzias de ovos assim, e aí tem escrito lá, ovos de galinhas felizes. Eu disse, pô, eu se tivesse que botar um ovo por dia, não seria nada feliz. Então, todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, foi por isso que Deus deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Todos temos aqui um lugar ao sol. E aí nós temos aqui uma questão que tem a ver com o crescimento da nossa percepção como entes de uma ecologia, e que, de novo, vem do senso. Nós temos necessidades e precisamos satisfazer essas necessidades. Qual que é o problema? É quando as minhas necessidades vão além das minhas necessidades reais. Então, para que eu quero 100 pares de sapato no meu guarda-roupa, se eu só tenho 2 pés? Por que eu quero ter 10 sofás na minha casa, se só tem 2 bumbuns sentantes? Não é? Então, a gente tem que começar a olhar que as minhas necessidades, elas devem suprir aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Não tem problema nenhum, qual seja a sua necessidade, mas você precisa dela. Mas dentro do seu limite, de você estabelecer o seguinte, o que é que eu estou fazendo, estou necessitando ou demandando de algo que eu não uso, que eu não vou usar. Então, esse senso, volto a dizer, se você quiser ter 200 pares de sapato, compre e use, e seja feliz com os seus 200 pares de sapato. É seu estágio evolutivo atual. Mas você pode chegar uma hora e dizer assim, eu não quero mais, eu não preciso. Quando Gandhi sorria na frente de um rádio, o povo correu para comprar. E ele disse, não quero rádio nenhum. Ele disse, mas o senhor não está sorrindo diante do rádio? Ele disse, não, eu estou sorrindo pela minha desnecessidade do rádio. Então, vai chegar uma hora que a gente vai sentir que a vida precisa de coisas, mas coisas que são importantes, são imprescindíveis, mas tem outras que não, que atrapalham, criam os problemas da gente, que a gente não tem como sair desse lugar. Então, talvez uma maneira boa da gente prolongar a nossa boa estada no planeta seja, no futuro, sermos um pouco mais minimalistas nas nossas demandas. Talvez isso possa ser um processo da nossa evolução, para a gente conviver melhor com isso. A nossa evolução se dá assim, ó. A gente sai desde um momento que a gente é focado no corpo e na vida e vai através de espirais, passando pelo ego, passando pelo grupo, pelo povo, passando pela natureza, incluindo a natureza e incluindo o cosmos. Mas como é que eu faço isso? O que muda em cada girada da espiral? Muda a percepção, a minha percepção em relação a tudo, à natureza, àquilo que é o sistema. Quem sou eu no sistema? Eu sou uma estrutura separada? Não. Observe a gente, nós somos iguais.
Não somos iguais, somos diferentes. Existe alguma forma, algum pó de pirlim-pim-pim que faça com que a gente seja igual nesse planeta? Não. Porque, por mais coisas que você artificialmente faça, sempre uma pessoa vai caminhar arrastando o pé para a direita e o outro o pé para a esquerda e pronto, acabou, não vai ter jeito. Agora, onde é que nós somos verdadeiramente iguais? Onde é? Em que lugar nós somos verdadeiramente iguais? No Espírito. É o único lugar onde nós somos iguais. Aí você diz, Paulo, mas não tem espírito assim, e espírito mais, espírito menos? Existe. Mas é o mesmo tipo de ser. Ele é exatamente a mesma coisa, só que em graus evolutivos diferentes. Observe que quando eu faço recortes superficiais, eu faço uma situação terrível. Esses últimos 15 dias vieram me perguntar, 3 pessoas vieram me perguntar, Paulo, Allan Kardec era racista? Eu disse, de jeito nenhum. O que aconteceu naquela época do século XIX, que a gente não pode tirar de contexto, era Allan Kardec falava sobre o estado das civilizações. E, por uma situação fenotípica, certas civilizações, o fenótipo das civilizações denotavam que aquele grupo era de espíritos que ainda estavam no estado primitivo. Só isso, gente. Naquele ano, naquele período, daquele jeito, uma observação social, que não tem nada a ver com pessoa, não tem nada a ver com ente, tem a ver com uma circunstância. Imagina o seguinte, você tem lá uma tribo de Etentotes, que ele trazia esse exemplo, que eram canibais. Você dizer, existe espírito puro comendo, se alimentando do próprio ser, do vizinho? Não. Porque uma civilização organizada, ela pressupõe espíritos que têm um conhecimento intelectual, um conhecimento moral. E outra coisa, ali é uma encarnação de um espírito que está naquele corpo, mas que na próxima encarnação ele vem em outro corpo. Você não está falando de raça, você está falando de espírito. E aí, quando você faz um recorte e bota, traz para o tempo de hoje e bota um discurso atual, você chama o cara de racista sem ser, porque a interpretação não está correta. Porque na questão 799, basta olhar essa questão para tirar essa dúvida de vez, Allan Kardec diz que o espiritismo no futuro vai eliminar o materialismo. E depois vai dizer, vai eliminar todos os prejuízos de crenças, de castas e de cores. Crenças, castas e cores. Os prejuízos de crenças, castas e cores. Então não tem nada disso na doutrina, mas é um recorte superficial. Então, nessa questão, o que nos faz pensar que nós espíritas não devemos encarar o desafio de sermos levantadores de bandeiras de visões superficiais, curtas e periféricas. Se nós queremos realmente trabalhar pela igualdade dos seres humanos, devemos trabalhar na igualdade do espírito. Porque é o único lugar que a gente pode dizer que nós saímos da mesma fonte e vamos para o mesmíssimo lugar. E outra coisa, quando morrerem os corpos, o espírito continua sendo o mesmo espírito. A sociedade deveria ser pautada nisso. Para quê? Para que a gente pudesse ter desenvolvimento espiritual, para que a gente pudesse ter percepção espiritual, para que a gente pudesse trabalhar o espírito. Mas enquanto a gente tiver uma sociedade que nega o espírito e a gente vive na conclusão de que nós estamos vivendo aqui exclusivamente para a matéria, como é que a gente vai ter essa ideia? Aí a gente se separa por pequenos grupos, cada vez mais pequenos grupos. E a gente perde essa noção de unidade, a gente perde essa noção de igualdade, a gente perde essa noção de dignidade humana. Porque o problema da indignidade humana não tem nada a ver com cor, tem a ver com egoísmo. Tem a ver com sensações morais, que não tem nada a ver com a pessoa ser índio, a pessoa ser japonês, ser chinês, ser africano, ser jiquiaense. Não tem diferença. A gente tem que perceber que nossa estrutura, nossa construção, ela é essencialmente divina. Nós somos essencialmente divinos e a gente deve viver isso
buscar isso, porque onde é que eu vou encontrar o meu irmão? Como é que eu vou desenvolver amorosidade pelo meu irmão se eu não conseguir percebê-lo nessa essência potente de Deus, potente de amor? Então, isso é o que nós temos que crescer espiritualmente. Esse é o grande ápice da humanidade. Um grande desenvolvimento da humanidade vai ser nesse sentido, de a gente trazer a perspectiva espiritual como o cerne das nossas ações, o guia da nossa direção de ação, para que a gente não se perca nisso. Essas separatividades, esses cosméticos, esses recortes marqueteiros aí, eu estou fora disso, sinceramente. Não me chame para esses tipos de movimento, que eu estou fora. Enquanto não incluir a perspectiva do Espírito como sendo o ser que precisa ser dignificado na sua experiência, porque, gente, se eu não sou perfeito, eu estou a caminho disso. Seja lá onde quer que eu esteja, seja lá qual for a minha manifestação, eu estou caminhando para Deus, assim como você, como o outro vizinho, o outro lá de cima e de baixo. Então, se a gente não se perceber assim, você torce para Quitinha, para o Bahia, não quero mais saber de você. Você torce para o Vitória, não quero mais saber de você. Qual é o seu partido? Meu partido é isso. Ou o seu é aquilo. Que bobagem, gente. A gente se separa por migalha de formiga. E a gente está deixando o Espírito passar, a harmonia, tudo que a gente falou, sentido teotrópico, sentido, né, de desenvolver aí no caminho de Deus, e a gente perdendo tempo com essas migalhas de formiga. Por quê? Porque a gente acha que a gente é carne, e carne vai apodrecer, carne vai ficar no cemitério, e a gente vai seguir sem nada, com a mão vazia. E aí, quando chega lá, os amigos espirituais vão dizer: e aí, velho, aquela vida boa que você pediu lá, você tal, que aquela casa, irmão, 200 anos para você se reencontrar de novo, e aí, como é que foi? Ih, era para isso que eu tinha que ir. Aí o cara diz: senta aquele banquinho ali, espera mais 500 anos para você ter uma oportunidade para voltar, para fazer de novo, para ver se dá certo. Então, a gente não pode perder esse tempo, não. A gente não tem esse tempo para perder. Então, a evolução é uma coisa muito, muito séria. A Terra foi feita para isso, para a gente criar esse espetáculo de convivência. A gente está aqui em corpos porque o corpo é um redutor espiritual espetacular. A gente só consegue estar junto aqui por causa do corpo. Porque se a gente fosse espírito, estava um lá no não sei aonde, outro não sei aonde, outro não sei aonde, porque cada um no seu grau de vibração. A gente está aqui porque a gente foi reduzido num corpo para que a gente pudesse encontrar espíritos diferentes, a gente se reencontrar. E a gente não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Terra é um habitáculo de desenvolvimento espetacular para o espírito, principalmente no estágio que nós nos encontramos. É isso importantíssimo, né? Então, vou só trazer aqui esse texto final, né? A Terra, palco da supremacia da matéria sobre o espírito, será, enquanto assim houver tal circunstância, ambiente das intestinas lutas pelo equilíbrio. O corpo, veste temporária do espírito, passará pelo cadinho da dor e da destruição, até que os espíritos que aqui habitam se tornem suficientemente cientes da unidade da existência e, assim, realizem um verdadeiro salto evolutivo do planeta rumo à regeneração. Enquanto a gente não se convencer disso, o planeta não vai regenerar nada. Enquanto a gente viver nessa mesquinharia, o planeta não sai do lugar. Fica aí, uma tsunami, vendaval, Covid, e a gente rodando, Copa do Mundo. Ah, não, agora vem Copa do Mundo, agora fica todo mundo tranquilo, tem Copa do Mundo. Agora não, agora tem Olimpíada, aí fica todo mundo tranquilo. Agora Big Brother, Big Brother, você viu o que aconteceu no Big Brother? Eu vi. Percebe, gente? Não perca tempo com isso, não. A vida urge. A vida urge a vida. A vida urge viver. E se você for para casa hoje, sabadão, de tarde, depois do almoço, quiser tirar um cochilo, tire. É exatamente isso que eu vou fazer. Agora, quando acordar, viva. Aproveite, interaja, faça planos, se especialize em alguma coisa, busque algo, se futuque, faça reflexão, faça qualquer coisa, mas não fique parado, porque para a gente o tempo está contando, porque nosso hoje já foi um ontem transformado. E amanhã já será o hoje transformado, e transformado, e transformado. E a gente nunca sabe quando é que isso para. Há uns meses atrás,
exatamente um sábado, nós fizemos um programa que a gente faz todo sábado de manhã, que é o Sagrado, um programa que é belíssimo, esse programa é muito lindo, se vocês não assistem, eu convido vocês a assistirem todo sábado, 8 horas da manhã, na TV FEB, Em Busca do Sagrado, que fala sobre busca de Deus e tal, tem texto, poesia, música, é muito legal esse programa. E aí, quando o Peixinho deu a ideia desse programa, a gente começou a fazer, ele fazia toda a parte da editoria do programa, né, a parte da curadoria dos textos e tal, e eu fazia a parte da edição e fazia com ele a parte dos textos, dos comentários do programa. E aí, num dia de sábado, de manhã, o programa foi ao ar, ele mandou um e-mail para mim e íamos ter uma reunião às 14 horas, e eu não podia, porque tinha uma palestra na COBEM, se eu não me engano, na Bezerra de Menezes. Eu fui fazer a palestra. Quando eu saí, no Deus, Luz e Verdade, quando eu saí de lá, o telefone tocou e me disseram: você sabe da notícia? Eu disse: não, o Peixinho desencarnou, numa reunião. Então, quando naquele sábado que ele acordou, ele não sentia nada. Nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhum mal-estar, nada. Tomou o café dele como todos tomamos, almoçou como todos almoçamos. Deve ter tirado o cochilo dele como todos tiramos, pelo menos eu tiro. E aí, quando chegou logo mais às 2 e pouco, ele entrou na reunião. Quando foi 4h30 da tarde, ele tinha acabado de falar. Quando a Ednória começou a falar, ele desencarnou. E a gente não sabe quando acaba. Então, no caso dele, foi bacana, porque ele só construiu, pensa um trabalhadorzinho, o homem do sertão, um sertanejo trabalhador, era aquele rapaz, trabalhou muito, e tudo dele foi construído com esse objetivo. Há uns dias antes dele desencarnar, ele chegou na FEB de manhã, de tarde, entrou no salão assim, bateu as mãos daquele jeito que ele fazia, e olhava para mim e disse: não tem mais nada, passei tudo. E eu dizia: por que pressa é essa, rapaz? Por que essa pressa toda? E ele dizendo que tudo aquilo que era dele, que era tarefa dele, ele tinha passado para outras pessoas. Então você vê que quando uma pessoa dessa desencarna, deixa um buraco, gente, você não sabe o tamanho. Então, isso é da vida da gente, é a gente perceber a importância de trabalhar, de fazer a diferença na vida do outro, e de a gente se dar, da gente se entregar, como dizia João. Não existe amor maior do que esse, dar a sua vida por outra pessoa. Fazer isso em nome de um amanhã, fazer isso em nome de uma vida melhor, de um futuro. É isso que a gente está fazendo aqui. E eu vou amar os animais, como eu amo as plantas, como eu amo o mar, como eu amo as cachoeiras, o rio, o vento, a chuva, tudo. Eu amo de paixão, porque eu me vejo nessas coisas. Quando chove, eu ainda hoje, com 60 anos de idade, invento de andar para tomar chuva, porque eu gosto de tomar chuva. Eu gosto de tomar banho de mar, eu gosto de cachoeira, eu gosto de fruta, eu gosto de ver a natureza, de agradecer das lagartixas, de tudo. Gosto de tudo, porque eu me vejo nisso, eu estou nisso. Isso e eu somos a mesma coisa em estágios diferentes de manifestação. E no fim tudo é Deus, razão maior do nosso amor, razão maior da nossa vida e da nossa existência. Nós só estamos aqui porque um dia essa consciência divina resolveu plasmar essas vidas que somos nós. E por isso eu amo a essa essência, por me dar consciência de vê-lo, de assistir à vida, de presenciar tudo isso e ainda por cima de ter a felicidade de saber que estou caminhando na direção dessa fonte e abraçá-lo com todo o amor para me integrar, nem que seja para desaparecer. Então, que seja esse Deus a inspiração de todos nós, para que esse planeta continue lindo, conservado, amigo, e que a natureza seja em nós a essência da nossa existência. Fique em paz, em nome de Deus, que assim seja.